defesa social, algo mais que a segurança pública, algo que iria englobar não só as polícias, mas também a defensoria, o sistema penitenciário, o sistema de proteção aos adolescentes que tivessem conflito com a lei, ou seja, um sistema mais amplo de proteção da sociedade. Durante muitos anos, os governos que sucederam à promulgação da Constituição, repito, a Constituição foi promulgada em 21 de setembro de 89, fez 20 anos, há 15 dias atrás, vai ter uma bela cerimônia na Assembleia. Não tiveram condições de implementar a medida. Quando o governador Aécio elegeu, em janeiro de 2003, graças à possibilidade da lei delegada, a lei delegada abre outro parênteses, muito criticada, a lei delegada, parece que a lei delegada é um palavrão. A lei delegada não é nada mais, nada menos do que a autorização que a Assembleia Legislativa dá ao Poder Executivo para, em determinado período de tempo e sobre determinada matéria, legislar. Os senhores vão achar, vocês vão achar, isso é uma medida autoritária, excepcional. É muito menos do que a medida provisória. Porque a medida provisória é por tempo ilimitado e sobre tudo. Aqui não, é um período limitado e sobre o assunto que foi autorizado. E qual foi o assunto autorizado? Organização da administração pública. Criar secretarias, extinguir secretarias. Inclusive, o Poder Legislativo não depende do Executivo para a sua organização. E uma emenda constitucional, e aí é com a Fundo de Direito, que eu não vou detalhar, de 2001, já autoriza que por decreto se criassem órgãos. Então não há nenhuma novidade na lei delegada, mas ela permitiu, de maneira muito interessante, que alguns daqueles dogmas que eu me referia fossem quebrados na organização do Estado de Minas Gerais, com certo enxugamento das secretarias, dos cargos em comissão, e aí o que nós conseguimos fazer? Implantar o sistema de defesa social. Mas implantar o sistema por si só resolveria o problema? Criamos uma secretaria, com as polícias, a coordenação efetiva da inteligência, o sistema penitenciário? Não, porque deveríamos modificar o modo de operação, a gestão desses sistemas. As nossas polícias nunca tinham sido controladas quanto aos seus resultados. Eu me lembro, o professor Sapori também, que quando implantamos os critérios de controle e avaliação, autoridades das polícias falaram, mas nós nunca fomos avaliados na nossa vida, mas temos de ser. Porque não só os professores, os médicos, os policiais, os fiscais, os burocratas, os administradores públicos, todos têm de acompanhar e prestar o serviço público conforme determinadas diretrizes, determinados critérios, prioridades e resultados previamente marcados. E assim foi feito. Nós conseguimos, ao longo dos anos, estabelecer esses mecanismos. É evidente, algumas coisas funcionaram melhor, outras funcionaram pior. É próprio da administração. Eu digo sempre que a administração pública é um mecanismo muito dinâmico, é rápido, é célere, e ele se modifica com uma rapidez muito grande. Mas é fundamental que nós tenhamos norte. E, ao mesmo tempo, no momento que os economistas, com o fim da inflação, perderam a primazia, o monopólio absoluto, e a administração pública passou a respirar e apresentar uma alternativa para que os resultados fossem apresentados, nós tivemos, felizmente, a volta de uma palavra outra, que também assustava muitas pessoas no passado, a palavra planejamento. No Brasil, planejamento tornou-se, durante certa época, sinônimo de coisa mal feita, de enrolação, de demora, de deboche. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que, durante muitas décadas, no tempo da inflação, não podia haver planejamento, porque a moeda não tinha valor. E o instrumento do planejamento é o orçamento. Como eu vou planejar, gastar ou construir uma estrada que eu não sei quanto custará? Hoje custa 100, amanhã 1.000, daqui a 2 meses 2.000. Então, não havia planejamento. E interessante, imaginem vocês que a ausência de planejamento e a própria inflação eram grandes aliados dos governos que não gostavam de controles, porque com a inflação as receitas surgiam sem nenhum controle, receitas vindas de aplicação dos recursos públicos corretamente, mas no mercado financeiro. Então não havia orçamento, não havia controle social nem formal sobre o dinheiro. Com o fim da inflação, o planejamento volta a ter papel de destaque. E nós passamos a ter, então, condições de quê? De identificar quais são as prioridades, de como a administração pública pode se preparar para apontar os resultados desse planejamento. Passamos a ter metas e podemos passar a estabelecer o chamado acordo de resultados.
dentro da própria administração. E que é o acordo de resultados? É simplesmente uma combinação interna. Eu me proponho a fazer isso, em troca eu tenho esses meios, e através desses meios eu vou alcançar os indicadores A, B, C ou D. Se eu alcançar esses indicadores nesse prazo, eu serei premiado. Se eu não alcançar, eu não serei premiado. E nós conseguimos, então, introduzir mecanismos dentro da administração pública de nosso Estado que passaram a modificar um pouco o sentimento da mesmice, da paradeira, da atonia e da apatia. Porque no passado, somente o critério de tempo era o definidor para que as pessoas se movimentassem e se animassem. Agora não. Nós temos a necessidade de apresentar resultados objetivos, concretos, para sermos premiados, aplaudidos e reconhecidos. Porque, do contrário, seria aplaudir a inércia, aplaudir a inaptidão pela realização do serviço público. E essas modificações foram ser introduzidas, mais aqui, menos acolá, com mais ênfase em alguns setores, com maior ênfase em outros setores. E funcionou. Tanto funcionou que nós conseguimos que as diversas políticas públicas de nosso Estado avançassem. Claro que existem ainda deficiências quilométricas, mas o avanço é notável, não só sob o ponto de vista do campo financeiro, mas também dos resultados dessas políticas públicas. E como seria possível nós conseguirmos prestigiar uma administração pública, portanto, com esses critérios? Através da garantia dessa profissionalização. E quando eu falo em profissionalizar a administração pública, é muito fácil usar a palavra, a expressão, e extremamente difícil implementá-la, porque não está na nossa cultura, não está na nossa consciência, no nosso hábito, na nossa tradição, nos nossos costumes, ter uma administração pública profissional, como é a francesa, a inglesa, a australiana, a sueca, a canadense e agora a chilena. Por quê? Porque nós estamos ainda misturando governo e administração, como eu mencionei há pouco. E essa profissionalização deve passar, em primeiro lugar, algo que causa um pouco de espanto, mas necessário, reduzindo o poder de escolha do chefe do Poder Executivo. E ele terá de abrir mão do seu chamado poder discricionário, de escolher livremente as pessoas para determinados cargos, para escolher dentro de listas de pessoas que sejam habilitadas a exercer aquelas funções. São as chamadas certificações. Foram introduzidas aqui em Minas, já estão introduzidas em outros estados da federação também, e que já é uma modificação desse aparato, de tal modo que, juntamente com a qualificação desses servidores, nós possamos ter uma mão de obra qualificada e preparada. E mais do que isso, efetiva e permanente, que o nosso governo terminará. O governo que se suceder também terminará. E nós temos de introduzir de modo permanente e perene essa estrutura administrativa, que não seja modificada no futuro por variações governamentais, mas sim mantido o mesmo nível administrativo. Porque a Singapura, por exemplo, saiu na década de 60 de uma situação pior que a do Brasil e hoje economicamente está muito melhor, com educação de melhor qualidade, indicadores de qualidade de vida 5, 6 vezes melhores que o Brasil. Simplesmente porque prestigiou a gestão pública empreendedora. Assim também fez a Coreia do Sul. Assim também está fazendo recentemente o Vietnã, independente até da ideologia política do governo, mas está colocando recursos expressivos para ter uma gestão pública bastante inovadora. E esses mecanismos que eu me refiro, de acordo de resultados, de pagamento por produtividade, de indicação de metas, de quebra de isonomia remuneratória para prestigiar exatamente aqueles que alcançam melhores resultados, todos esses critérios de qualificação, todos eles fazem parte de uma grande cesta. E essa cesta tem por objetivo, repito, a exaustão, permitir que a administração pública alcance resultados. Porque, do contrário, é como uma casa que nós moramos, uma casa bonita, bem mobiliada, com todos os recursos da vida moderna, mas as pessoas que lá moram não têm felicidade. Por que elas não têm felicidade? Porque não há ânimo, não há esperança naquelas pessoas. Elas não têm o ardor de apresentar resultados. Formalmente tudo funciona bem, burocraticamente. Mas qual o resultado? Aonde está o resultado da melhoria da educação, da saúde, da infraestrutura? Aonde estamos realizando as obras? Aonde estamos levando acesso à telefonia celular? E tudo foi feito. E transformamos Minas Gerais, meus caros amigos, ao longo desses anos, em um belo laboratório. Um laboratório de inovações.
O Banco Mundial nos fez um case,